Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Estou aqui com Ana Cláudia Brandão, muito prazer, satisfação, muito obrigado por estar conosco aqui, Ana Cláudia. Eu que agradeço. Produtora cultural e o que mais? Assessora e coordenadora de projetos. Isso aí, Ana Cláudia, muitíssimo obrigado. Para quem não a conhece, diga-nos quem é Ana Cláudia Brandão. Então, Ana Cláudia Brandão é de Belo Horizonte, mudou aqui para Caeté em 2015 e aí começou a trabalhar e a investir assim, em qualificação na área de cultura. Aí fiz um curso de gestão de projetos pela USP. E desde então eu tô assim investindo mesmo na cultura com um foco mais direcionado para Caeté. E agora você está em Caeté em definitivo mesmo, né? Ou foi só uma passagem? Não, definitivo. Definitivo, né? É. Ah, que bom. Porque, pessoal, Ana Cláudia é a esposa do Mauro Brandão, né? Nosso querido Mauro Brandão, escritor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre a nossa produtora cultural, a gente vai falar sobre ela, que o foco da entrevista também é ela. Depois, lógico, a gente, como tem uma passagem muito importante na sua vida, a gente vai falar também. Mas, Ana Cláudia, como que você vê essa questão da cultura em Caeté? Nesses 7 anos, né? Que você está conosco aqui? Vai para quase 8. Quase 8 anos, né? Não, 8, porque eu mudei em janeiro. Então, né? Como que você vê como que foi sua visão quando você chegou a Caeté? E agora você já é uma caetense, né? Já podemos chamar isso, né? Então, eu tenho uma relação anterior a Caeté, porque minha mãe foi criada aqui. Ela não nasceu aqui, ela nasceu em Santa Bárbara, mas ela mudou para cá, pequena ainda, e ficou aqui até a fase adulta. Então eu tenho muitos parentes aqui, né? E antes mesmo de eu me mudar para cá, eu já vinha muito em Caeté. Ah, sim. Os festivais de inverno, os carnavais, né? Eu participava ativamente. Eu, com meus 15 anos, botava minha mochila nas costas e falava assim, tô indo pra Caeté. Você tem parentes aqui, conhecidos aqui? Já tinha, já? Já. Ah, sim. Né? Eu tenho uma raiz familiar aqui em Caeté, né? Então, eu já tinha uma ligação antes. Então, eu posso falar do antes. Em 2015? Posso falar em 2015. E o pós-pandemia? E pós-pandemia, né? Antes, Caeté tinha uma vida cultural mais agitada, né? 2015, quando eu vim para morar mesmo aqui, eu observei que estava muito modificado. A cultura estava muito abandonada mesmo. Eu senti isso. Aí a gente começou a fazer um movimento, né, cultural, tentar trazer algumas coisas. Eu acho que deu uma melhorada. Você chegou a trabalhar em algum setor aqui? Eu trabalho de forma autônoma. Não, mas setor público chegou a trabalhar? Algum cargo público? Não. Ah, sim. Não. Eu hoje faço parte do Conselho Municipal de Cultura, que foi criado ano passado, né? Então, assim, a única participação que eu tenho, assim, é nesse conselho, né? O resto é tudo de maneira particular mesmo, eu que busco para movimentar. Agora, eu imagino que cultura e turismo, eles estão muito ligados, né? Então, para a gente poder fazer Caeté aparecer de novo no cenário mineiro, entendeu? Cláudia, mas muito se fala o seguinte, especula e cogita o seguinte: o pessoal vai à Serra da Piedade e não desce para Caeté. Beleza, vai à Serra da Piedade, desce para Caeté, para onde? Então, porque eu falo assim, lógico que a cidade tem dezenas de locais interessantes, mas no contexto cultural, você tem que levar em conta também o que aqui tem diferente em Sabará, em BH, em Barão de Cocais. Então, porque o turista é o seguinte, eu vou lá na cidade, num restaurante, mas o que esse restaurante tem diferente?
Ah, o restaurante é igual da minha cidade, então pra que eu vou lá? Então. Lógico que a gente tem um museu maravilhoso, a gente tem um museu aqui muito maravilhoso, a gente tem esse centro histórico aqui, colonial, muito bonito, temos a igreja, né, que está na nossa frente aqui, maravilhosa, né? Mas, na sua visão, o que falta para esse boom? Porque senão a gente fica eternamente chorando, né? Ah, o turista vai à serra, não desce para Caeté, mas e aí? E aí? O que podemos fazer? O que foi feito? O que será feito? Então, eu penso que tem algumas iniciativas que são privadas, né? Igual o Goethe fez com o Mafu, essa reforma que ele fez. Lá seria interessante convidar para o restaurante do Goethe, inclusive o Goethe eu chamar para cá, para bater um papo. É um diferencial já, né? Mas ele fez de forma ali, raça, né? Na garra, ele encarando, né, todo o investimento. Tem a Casa do Artesão, né, que está aqui pertinho da gente, que Melquinho fez através de um edital, né? Então, olha para você ver a importância da cultura. São esses pontos que vai chamar o turista. Esses são os atrativos, né? Porque, por exemplo, a igreja é linda, maravilhosa, mas agora, por exemplo, nesse horário ela tá fechada. Entendeu? A gente está num sábado, 1h da tarde, né? E a igreja fechada. Então imagina o turista que desce da serra para cá, ele chega e encontra a igreja fechada, ele desanima. E também não vai falar bem da cidade para ninguém, né? Porque o turismo também tem essa coisa, né? Ele é muito boca a boca, né? Por mais que você invista em marketing, você tem que meio que carregar o turista que chega na cidade. Justamente. E outra coisa também, a gente tem só uma parte cultural, uma parte bonita, colonial, o centro da cidade. Tirando o centro da cidade, a arquitetura... Gente, não fica com raiva de mim não, mas a arquitetura de Caeté, os prédios que estão construindo são horrorosos. Ela já foi muito danificada, modificada, destruída. Então vai ir aonde, né? aqui, gente? Supermercado. Vai no supermercado fazer o quê? Comprar o supermercado na cidade dele. Por isso que eu foco nessa questão. O que precisamos fazer diferente para chamar? Porque o que é lindo na cidade, maravilhoso, o que atrai turista, pelo menos na cidade, é aqui esse centro histórico. Então focar aqui. Existem outros locais? Existem. Mas tirando o centro histórico, vai ser difícil chamar o turista para... vou andar na avenida. Eu vou lá no Raul Modas comprar bugiganga. Não tem isso, gente. Tem que ter alguns diferenciais. Gente, nada contra o Raul. Raul é gente boa. Diferenciais muito específicos. Então, concluindo aqui meu raciocínio, por exemplo, Goethe fez na raça. Melquinho com a Casa do Artesão foi através de edital. Então, o que eu quero salientar aqui é justamente isso, que hoje em dia, se você não tem condições de fazer por conta própria, tem muitas opções, oportunidades de editais para que você consiga melhorar tanto a condição do imóvel, como... Editais do município? Editais municipais ou estaduais? Não, estaduais sim. E até federais. Entendi. O município precisa avançar um pouco mais nessa questão. Fez na época da pandemia, né? Através da Lei Aldir Blanc. Foi o primeiro edital que eu vi ser lançado depois que eu estou morando aqui em Caeté. Inclusive participei, tive projeto aprovado, outras pessoas que eu conheço também aprovaram projetos. Então, isso é muito importante. Esses editais são muito importantes para trazer investimento para a área cultural e, consequentemente, para a área turística, né? Eu estou, assim, muito envolvida com esses editais. Agora mesmo a gente conseguiu aprovar um edital que eu sou coordenadora, né, do projeto. Ajudei a elaborar, que vai revitalizar
os becos e as travessas do centro histórico. Ó, legal, hein? Então são 5 E realmente becos, são locais que dá para explorar no sentido cultural, né, cara? entendeu? Realmente. 5 becos, o projeto é da Marrege, que é... Mas essa restauração seria o quê? Manter o piso, né? Que seria aqueles... Não, é uma revitalização, não é uma restauração, porque restauração é muito complicado. Sim. Sabe? Não, mas vai manter porque alguns parece que nem são só de pedra, não? Ou todos estão asfaltados já? A maioria já foi asfaltada. Já foi asfaltado, né? Que até pouco tempo eles estavam... Mas vai ter, assim, uma revitalização com esses... com essas luminárias antigas. Sim, lindo. Vai ter pintura rupestre. Já é exclusivo. Você chegou a comentar... Nas paredes. Você comentou em algum outro local? Já passou pelo conselho. Não, assim, você já tinha colocado em algum meio de imprensa aí? Não. Então é exclusivo aí, pessoal. E tem alguma data? Alguma coisa de execução? Data de execução? A gente vai começar agora já. É mesmo? Porque ele já foi aprovado, a verba já foi liberada. Tá vendo? É isso que a gente precisa. Isso. Você vai cavando, uma hora dá certo, né? Então, olha pra você ver, a Marrege, né? Ela é historiadora, ela também é produtora de chá, ela produz chá. Tá até... Como é que é? Marrege? Marrege. Depois você manda o link dela aí. Depois eu vou te mandar. Já é um potencial... Ela tá fazendo a casa do chá aqui em Caeté. Isso que é muito bom. São essas ações. O diferencial, onde tem isso? Pelo menos aqui próximo. É isso que atrai o turista. Entendeu? Só que quem luta na área cultural, na área do turismo... É muito solitário, sabe? Se não tiver editais para a gente poder conseguir verba, onde que a gente vai conseguir apoio? Entendeu? Se não for ou de edital ou das empresas da cidade. O interessante é que você falou dos becos. Os becos estão próximos aqui ao centro histórico, né? Isso. São esses aqui, esses próximos à rodoviária, subindo, todos, né? Que desembocam na rua direita. E vai ter alguma coisa, algum painel na entrada falando alguma coisa histórica, alguma coisa assim? Vai existir? Vai ter uma placa, né? Contando a história do beco. Porque se você reparar bem, os nomes mais antigos dos becos e as travessas, eles contam uma história. Sim. Por exemplo, tem o Beco do Vigário, né? Você pode adiantar alguma coisa? Não. Não. Mas Claré, né, da Farmácia Ideal, ele já... alguns desses becos e dessas histórias estão no livro que ele escreveu. Sim. Do edital que ele participou da Lei Aldir Blanc. Olha a importância dos editais aí. Entendeu? Uma coisa liga a outra, né? Então, é muito importante ter a oportunidade de participar desses editais e de ter os projetos aprovados e executados para a cultura e o turismo de uma cidade. Isso é essencial. Porque outra coisa interessante que a gente precisa também valorizar também a história da cidade, né? A gente teve um boom aí de escritores, né? Tem o Mauro Brandão, Deus escreveu um livro também, o Kleber Santos, o próprio, como é que chama? Claré? Como é que é? Claré. O Claré também escreveu. Então a gente tem um boom muito bom. Que daqui a uns tempos vai ter uma reflexão muito legal. Muitos outros. Muito legal isso. E pessoal, vocês, pequenos escritores, que escrevem sua crônica, publica mesmo sobre o Caeté. A gente precisa disso. Fomentar esse tipo de cultura. Porque daqui 10, 15 anos também a referência que vai ter isso. Porque eu percebo que o pessoal, a geração de hoje, ela quer só tirar um selfie. E a história por trás daquilo, o pessoal não tá nem aí. E a tendência é cada vez mais as pessoas esquecerem da cultura. Da cultura, do patrimônio, da história. Mas por quê? Porque isso tem que começar na educação. E na educação infantil, entendeu? Eu penso que Caeté tinha que ter uma cartilha, sabe? Contando a história da cidade, para que fosse trabalhado dentro das escolas, sabe? Por exemplo, por que o nome Caeté? O que significa o nome Caeté?
Até existe essa pauta nas escolas, mas é bem pincelado, né? É uma coisa bem rápida, né? Olha, Vaga, meu filho né? veio para cá, estudou aqui desde dos 6 anos, E não né? teve essa informação, não? Não, Eu até que na minha época eu tive uma coisinha, sabe? é, Pouquinho, aquela pinceladinha assim, mas teve alguma coisa da história é. da cidade. Eu acho que precisa, sabe? Uhum. Ah, porque antes era Serra de Sabarabuçu, Aham. né? Da onde que veio esse nome? E tantas outras histórias como a cerâmica, E sabe, né? um setor aqui em Caeté que também poderia dar um boom muito interessante de caminhada ecológica. Eu Sim, já fiz o turismo algumas caminhadas com o ecológico. Miltinho. Tem o Miltinho, tem os outros Uhum. também, né? Mas eu já rodei mais com o Miltinho aí. A gente rodou, tem cada lugar maravilhoso, Isso, minha filha né? até fez um Tem até um nome, eu curso. acho que é trekking, eu acho que é isso, hein? Fez um curso que foi ministrado aqui para essas trilhas, né? Seria um ecoturismo maravilhoso, atrairia Seria. muito. Tem campo, Caeté tem campo para Uhum. turismo religioso, Turismo religioso, turismo de ecológico, aventura, uhum, turismo rural uhum. nos Tem, distritos, o Morro Vermelho entendeu? maravilhoso. Sabe, para Uhum. ir, tipo assim, hospedar numa fazenda, Aham. né? Num sítiozinho, ter esse contato com toda a vida rural. Então, assim, o leque de turismo que Caeté oferece, ele é grande. Mas aí que tá, eu percebo também o seguinte, o turismo, ele é algo que ele cresce muito devagar. Um ano vem mil turistas, depois 1.500, 2.000, então demora muito chegar a um patamar onde o turismo movimenta a economia. Então Uhum. pode ser que isso não, pode ser que os governos não tenham essa visão, sabe? Que é algo a longo prazo. Por isso que cogita tanto a Vale, porque a Vale do dia para a noite vai injetar dinheiro na cidade e com ela também vai vir muitas outras coisas. Por isso que o pessoal, principalmente os representantes, os políticos, os futuros políticos, eles querem focar nisso, porque a questão é para ontem, eles querem para ontem. Mas o turismo, que é algo que é permanente, né? A Isso que Vale eu que ia você vai vir, falar. Ela vem, destrói, depois destrói, ela vai tchau. embora. Agora o turismo não. Se você É. tem uma turismo interessante, aquele é quase que eterno, né? É. Você vê Ouro Preto. E é o meio Uhum. que mais rende. Uhum. Entendeu? Você vê Tiradentes, você vê Ouro Preto, né? Eles Que vivem com isso também do você turismo. cria festivais, isso aí. Ué, Uhum. entendeu? E outra, pensar que a mineração é que vai Salvar a cidade, né? salvar, não, porque ela vai destruir. Uhum. A gente tem Você exemplos é contra a vinda? claros. Você é contra a Sou, vinda? Ah. sou. Porque eu entrevistei várias pessoas aqui a favor. Que bom que eu tô entrevistando uma pessoa contra Não, também. sou. Não, contra. Uhum. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Não vai gerar emprego para cá, porque ela traz já seus funcionários. Porque a gente tem mão de obra qualificada, apesar que pode entrar como pauta isso, né? Qualificar a parte da cidade. Mas muito pouco emprego que vai gerar daqui para aqui. Ela já traz a sua mão de obra. Outra, ela bagunça todo o setor de hotelaria, de tudo, porque, por exemplo, os quartos, né? Os apartamentos, os quartos, fica todo reservado para esses funcionários que estão vindo de fora. Uhum. Aí, se o turista vem, ele não acha lugar para ficar. Uhum. Por quê? Caeté também tem uma dificuldade muito grande em se abrir ao novo, porque a gente tem essas opções de Airbnb, né? Que a pessoa aluga um casa, quarto, né? A casa ou um espaço que ela tenha que não utiliza. Você vê alguém aqui em Caeté fazendo isso? Você não vê. Eu participei em Tiradentes ano passado da festa literária, mais pro final do ano, acho que foi outubro. Não me lembro bem. Eu fiquei num Airbnb lá, entendeu? Ele tem tipo uma kitnetzinha no fundo da casa e tem a casa dele. Então, quer dizer, olha aqui, Caeté com às vezes casas imensas que moram poucas pessoas, não está aberta ainda para esse tipo de coisa, né? Então, a mineração,
é isso que ela vai fazer, fora destruir a natureza, né? Destruir de uma forma que neste momento que nós estamos, das condições da vida no planeta, já está começando a ficar irreversível. Entendeu? Como que eu posso ser a favor disso? Eu não posso ser a favor disso. Geralmente quem está envolvido com a cultura, com o turismo, geralmente não tem tanto apreço a grandes empresas mineradoras. Porque a gente sabe a destruição que é e sabe que não vai trazer o retorno financeiro que as pessoas imaginam. Não, porque para o governo, os governantes, é fácil que vai injetar imposto e com aquilo você consegue perpetuar, né? E outra, ele tá ali durante o mandato dele, depois ele sai e aí o caos fica pro próximo, entendeu? Então eu sou contra, sim, eu não acho que vai ser a solução para Caeté. Solução para Caeté é cultura e turismo. Eu vi um envolvimento seu lá na feirinha do Morro Vermelho. Você tem alguma coisa lá? Uma coisa assim, só passeia mesmo? Não, a feirinha do Morro foi o seguinte, eu achei tão interessante o projeto, que é também de uma chamada, né, da Anglo Gold, a parceria Sustentáveis, né? Eu achei tão interessante que eu entrei em contato com os organizadores e propus fazer um sarau de poesia na feira. Sim. Aí começou a nossa ligação. Aí desde então, o que eu me senti? Só pra gente contextualizar aqui, a feirinha ela acontece no primeiro ou segundo sábado do mês? Segundo sábado. Segundo sábado do mês, eu ainda não fui não, mas eu vou lá. E parece que tem altas coisas legais lá, o pessoal tá assistindo aí, ó. Vá à feirinha do Morro Vermelho. Todo segundo sábado do mês. Você sabe o horário? Começa lá? É o dia inteiro. É o dia todo, né? Começa cedo. Acho que pessoal, 10 da manhã até as 18 horas. Então, provavelmente quando você estiver assistindo essa entrevista, eu já vou ter ido lá. Porque essa entrevista ela tá sendo gravada anteriormente a minha ida lá. Semana que vem eu vou tomar uma cervejinha. Tem cerveja lá, né? Tem. Tirar gosto. E tem. Artesanato, pessoal. Mas artesanato também. Tem bordados, né? Tem, pintura, pessoal, bordado. Então, você que está em Caeté, região metropolitana, você que está em qualquer lugar do planeta Terra, vá à feirinha do Morro Vermelho. Isso. Beleza? E aí eu achei tão interessante a ideia, porque eles não usam descartáveis. É mesmo? Não. Que legal, hein? Eles têm lá a canequinha deles, né? O copo lá deles. Aí eles vendem o copo baratinho. Você compra o copo e utiliza esse copo. Que legal, hein? Todas as vezes que Tô você falando, pessoal, for. você tem que ir na feirinha do Morro Vermelho, gente. É a questão da sustentabilidade. Com certeza. Né? Então, eles lançaram essa feirinha, né, através desse parceria Sustentáveis. E eu vi e falei assim, não, gente, achei tão interessante. Aí propus fazer um sarau. Aí eles adoraram a ideia. Aí o que eu fiz? Como eu tenho muito contato, né, com escritores, aí chamei né, a turma de escritores, amigas. E aí veio gente de Coronel Fabriciano, veio gente de Santa Luzia, Belo Horizonte, Sabará. E aí a gente fez intervenções poéticas durante toda a realização da feira nesse dia, sabe? Foi em dezembro. E foi assim muito, muito interessante ver o envolvimento das pessoas. As pessoas gostaram, sabe? De ter essa intervenção. Aí eu até brinquei com o Lucas, né, que é um dos organizadores lá. Falei assim, a gente pode fazer mais saraus, né? Tipo assim, de 2 em 2 meses. Aí a gente tá pensando mesmo. Eu vi algumas movimentações a respeito disso aí. Nesse aí você fez
levou os livros do Mauro, não é isso? Isso, aí cada escritor que foi, levou seus livros. Ah, sim. Né? Aí eles cederam um espaço lá pra gente, o pessoal que quis adquirir os livros pôde comprar. Pessoal, o Mauro Brandão, que é o marido da Ana Cláudia, ele é um dos entrevistados que eu mais lembro, sabe por quê? É o seguinte, o Mauro, eu já entrevistei o Mauro aqui, inclusive. A gente tomou uma cerveja ali e batemos papo. Vou deixar aqui linkado para você assistir também. O Mauro Brandão era um entrevistado mais difícil e fácil de entrevistar ao mesmo tempo. Porque o Mauro é o seguinte, ele fala, mas falava. Ele respeitava quando a gente interrompia. Mas se deixasse, o Mauro é 5 horas de entrevista. Ele gosta de falar. Tanto que a primeira entrevista que eu fiz com ele foi na Praça José Brandão. Foi. Eu falei, Mauro, vai acabar a bateria. Aí ele falou, não, tá bom, deixa eu falar só mais um pouquinho. Aí acabou a bateria. Aí não sei se você lembra, você pegou a câmera e foi lá, levou na sua casa, vocês moravam, né, ali perto, e carregou a bateria. A gente gravou 2 horas pra encerrar. Falou, Mauro, preciso encerrar, porque senão vai ter bateria pra encerrar, não. Você vai ter entrevista sem encerramento. Então você levou a máquina na sua casa, carregou, voltou com ela, eu fiquei mais 1 hora batendo papo com o Mauro. Vou deixar aqui também, pessoal. Eu acho que entrevistei o Mauro 2 ou 3 vezes. E foi uma entrevista de 3 horas. Eu falei, Mauro, não tem como. Eu posso desligar a entrevista, a gente continua batendo papo, mas na edição, isso aqui não tem como eu editar isso. Fica até difícil editar mesmo. Então as entrevistas mais longas são com o Mauro, e o entrevistador mais gente boa, fácil e difícil de entrevistar foi o Mauro Brandão. Fala um pouquinho como é que foi a sua experiência então, de viver com o escritor Mauro Brandão. Quantos anos que vocês ficaram juntos? Não, a minha história com o Mauro, ela é longa, porque a gente namorou quando eu tinha 15 anos e ele tinha 24. Então a gente namorou uns 3, 4 anos. E aí, na época, ele já era funcionário público federal e era músico. Mas assim, com carreira em andamento. Em uma das suas vindas a Caeté, esse período vocês namoraram? Ou ele morando lá? Não, ele morava aqui. Ah, sim, Mas depois também ele ficou um período morando lá. Ah, sim, Porque ele estava na faculdade, né? Então, assim... E outra, a gente é primo. Vocês são primos? A gente é primo de 3º grau. O mesmo parentesco que ele tinha com Guimarães Rosa, eu também tenho. Sim. Porque a minha avó era irmã da avó dele. E as duas eram primas de Guimarães Rosa. Então você ficou muitos anos, né? Você ficou 4 anos, namorou com 4 anos. Depois teve um período só, né? Aí depois... a gente terminou assim por nada em especial. Não brigamos nem nada. Conflito de agenda. Hoje em dia o pessoal usa muito isso. Conflito de